Irmãos, eu gostaria de repartir com os irmãos hoje um pouco sobre algumas verdades que tenho meditado no livro de João. Como lemos aqui nesses 3 versículos do Evangelho de João, e você provavelmente já deve ter lido o Evangelho de João várias vezes, você nota que essa palavra, vida, ela aparece em muitos versículos no Evangelho de João. Nós vemos dos primeiros capítulos até os últimos capítulos, João está falando da vida. E em especial nesse capítulo 20, queria que os irmãos voltassem ali novamente. João vai falar que tudo que ele escreveu nesse livro, ele não escreveu tudo o que ele viu. Ele falou que não iria caber nesse livro. Ele escolheu algumas coisas para relatar e deixar registrado para nós. Mas o objetivo maior do que ele escreveu é que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Nós percebemos que durante o Evangelho, os Evangelhos, o povo de Deus, e na Bíblia toda, recebe vários nomes. Povo de Deus, povo do caminho, irmãos, cristãos. O Senhor Jesus chamou os seus de amigos. Mas nós vemos essa palavra discípulos em muitos lugares nos Evangelhos. De alguma forma, o Senhor Jesus ensinava aqueles que ele chamou. É interessante notar que a forma que o Senhor Jesus usava para ensinar os seus discípulos era bem prática. Jesus ele não levou os seus discípulos para uma escolinha, um quadro, um projetor talvez, e começou a ensinar sobre ele, sobre as coisas, sobre o Pai. Ele não usou esse método para ensinar os seus discípulos. Ele levou os seus discípulos a passar por várias situações, por várias experiências. E nessas situações práticas, ele foi ensinando as verdades de Deus. Quais eram essas verdades que ele ensinava? O que Jesus ensinava para os seus discípulos? Jesus não era um pensador, não era um poeta, ele não ficava filosofando. A matéria desse professor era ele mesmo. O Senhor Jesus ensinava os seus discípulos sobre ele. Ele era a matéria. Nós vamos notar aqui em João, nos Evangelhos, ele falando com seus discípulos. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. O Senhor Jesus ia ensinando sobre ele. Esse era o método de discipulado do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ensinava sobre ele. E o Senhor Jesus, nessa maneira dele ensinar, ele usava as situações que os discípulos iam passando e depois ele explicava aquilo. Ele ia ensinar para os seus discípulos, por exemplo, que ele era a luz. Ele foi lá e curou um cego. Ele ia ensinar para os seus discípulos que ele era a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro. Ele demonstrava como essa vida, como essa pessoa de Cristo podia ser apreendida. Não era uma teoria. Então ele ia se revelando aos seus discípulos a sua própria pessoa. Nós começamos a reunião aqui, nosso irmão Celso leu da glória que nós temos hoje em Cristo, de contemplarmos o Senhor Jesus, de vermos a sua face, de tocarmos, de darmos testemunho dessa vida. Mas quando Jesus veio pela primeira vez, pouquíssimos conseguiram ver quem ele era. E por isso ele chorou lá em Jerusalém. Os irmãos
já devem ter pensado nisso, como foi difícil o Senhor Jesus lidar com aquela geração e até com os seus discípulos, que eram cegos, não conseguiam entender nada do que o Senhor Jesus estava falando. Mas ele continuou a se revelar àqueles que ele chamou. E interessante que os que o Senhor Jesus chamou para colocar, para andar com ele, não eram os melhores alunos. Já pensou, olha que sala de aula terrível, né? Que o Senhor Jesus tinha. Eram, na sua maioria, pobres, pescadores, semi-analfabetos talvez. E nós vemos que lá em Coríntios também, Paulo fala que era a mesma turminha, né? Pobres, indoutos, incultos. O Senhor Jesus costuma matricular esses na sua escola. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor Jesus costuma chamar os fracos, os pobres, os pequenos, para ele se revelar? E toda vez que chegou muito grande perto do Senhor, ele normalmente voltou com a mão abanando, né? O que chegou rico, o Senhor falou, ó, então, para a gente matricular você, você precisa dar tudo. Ah, não. Mas Senhor, o Senhor está almoçando com essa turminha aí. Então, eu vim para os doentes. Você está bom, então pode ir embora. O Senhor curou esse aí, Senhor? É, então. Você está enxergando? Estou. Então pode ir embora. Eu vim para esse cego. Todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus para esse discipulado do Senhor, ele precisa chegar bem pequenininho, para que o Senhor tenha espaço para ensinar. E foi assim que o Senhor avançou nesse discipulado, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse capítulo 20, no versículo 31, é que tudo que João deu testemunho sobre o verbo da vida aqui no seu evangelho, João 20, 31, ele fala que, verso 30, muitos foram os sinais na presença dos seus discípulos. Interessante que esse termo sinais, ele aparece só no evangelho de João. Em Mateus aparece que Jesus fez um milagre, Jesus fez uma maravilha. Só em João, João usa essa palavra sinais. Então, na verdade, todos os sinais que Jesus fez, as curas, o andar sobre as águas, o multiplicar de pães, na verdade, aquilo apontava para uma realidade espiritual. O Senhor Jesus não estava multiplicando pão só por multiplicar pão. Falou, nossa, ele não curou alguém só porque aquela pessoa tinha aquela necessidade. Aquilo era um sinal para explicar uma realidade que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Então, todos esses sinais que estão aqui em João apontam para uma realidade. E, na verdade, qual é a realidade? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todos os sinais, os milagres que estão aqui registrados em João, eles são um apontamento para uma realidade que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Foi uma forma do Senhor se apresentar aos seus discípulos. E interessante que aqui no verso 31 tem essa palavra creiais. O Senhor Jesus mostrou por meio de um sinal quem Ele era, mas foi necessário que as pessoas crescem naquilo que estava sendo apresentado. João está falando, crendo, vão receber vida. Jesus mostrou um sinal, fez uma cura, ressuscitou alguém. Aquele era um sinal que mostrava o Senhor Jesus. E quem cresce nele recebia vida. E esse crer não era simplesmente acreditar no que Jesus estava fazendo. Crer significa se colocar debaixo daquele que está falando. Eu creio no que o Senhor fez. Eu me coloco debaixo do Senhor. E aquele que crê, João está falando, recebe vida. Nós lemos no capítulo 1 de João,
verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aquele que crê recebe a vida, recebe o Senhor Jesus. E eu queria repartir com os irmãos um pouco sobre essa vida, ou sobre esses sinais que o Senhor Jesus fez para se apresentar aos seus discípulos. Porque essa vida que é comentada aqui no Evangelho de João, ela é a própria pessoa do Senhor Jesus habitando em nós. 2 Pedro 1,4, não precisa abrir. Pedro fala que nós nos tornamos participantes da vida divina. Pelo Espírito, aquele que crê, aquele que se une ao Senhor, recebe a vida de Deus, o próprio Senhor. A própria pessoa do Senhor. Irmão, não tente explicar isso com a matemática. Isso é uma realidade espiritual. E é uma realidade tão verdadeira que quando Nicodemos chegou para conversar com o Senhor Jesus, Jesus falou assim, olha, se você não nascer de novo, se essa vida não estiver em você, você não pode nem ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode participar disso. Em outras palavras, eu, sendo Deus, não posso fazer nada em você. Porque você não tem a minha vida. Você não tem a minha natureza. Essa vida que João está colocando aqui, nós podemos ter outro exemplo de vida, né? Tem uma vida vegetal, numa plantinha, não tem? Uma vida animal, num gato, num cachorro. Essa é a vida de Deus. A natureza de Deus. Que é dada àqueles que creem. Quem tem essa vida? Quem participa dessa vida? Tem o próprio Senhor habitando. E Deus pode trabalhar. Essa vida cresce, como toda vida cresce. E o Senhor pode nos discipular. O Senhor pode se revelar a nós. Você já tentou alguma vez? Eu já tentei algumas. E confesso que nenhuma deu certo. Tentar explicar alguma verdade espiritual para um ímpio. Você começa a falar, depois de 5 minutos, você desiste. Né? Não entra, não vai. Ele não consegue ver, ele não consegue entender aquilo. É muito louco. Paulo usa essa palavra, né? É uma loucura. A pregação da cruz é uma loucura. Porque é uma questão de vida, é uma questão de natureza. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns desses sinais que João deixa registrado aqui nos evangelhos. Não sei se vamos conseguir passar por todos, mas eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro que nós temos registro aqui é no capítulo 2 de João. Interessante que a gente olhe para esses sinais que o Senhor Jesus fez, tendo em mente que todos eles, o Senhor estava tentando se revelar, se mostrar aos seus discípulos. A princípio, todo esse ensino era para os seus discípulos, não era para os ímpios, não era para quem estava em volta, muitas vezes não era nem para quem recebia aquele sinal, era para os seus discípulos. O Senhor só consegue ensinar sobre ele, se revelar para aqueles que são seus discípulos, aqueles que têm a sua vida. Vamos ler aqui o capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Um texto bem conhecido. Ao terceiro dia houve umas bodas de Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E havendo começado a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, faze o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, com água, conforme ritual para a purificação dos judeus. Cada um cabia de 80 a 120 litros. Disse Jesus, enchei essas talhas de água. E encheram até em cima. Então disse-lhes, tira agora e leva para o mestre Sala. E levaram. Quando o mestre Sala provou a água feita vinho, sem saber de onde era, ainda que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o esposo
E disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido muito, então o inferior. Mas tu reservastes o bom vinho até agora. Este foi o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Interessante, irmãos, que nesse sinal que João deixa registrado aqui, de muitas coisas que o Senhor Jesus fez, ele escolheu 7. E nesses 7 tem esse evento aqui da transformação da água em vinho. Nós vemos aqui no verso 10 que o homem, que o mestre do vinho ali, o mestre da festa, ele fala assim para o esposo: mas você guardou o melhor vinho até agora. Que loucura! Normalmente a gente dá o vinho bom quando está todo mundo bêbado, já não percebe mais nada, aí você começa a colocar os ruins, né? Você fez ao contrário, você guardou o bom para agora. E podemos ver que esse vinho, dentre muitas coisas que podemos aprender com essa situação aqui, né, representa essa vida eterna, essa vida que o Filho veio trazer. E esse vinho que estava sendo bebido até aquele momento, era essa vida humana, a vida do homem, a vida pobre, o vinho ruim. Quando se experimenta o vinho novo, o vinho de Jesus, aquele que toma fala: nossa, é muito diferente. É muito diferente. A qualidade desse vinho é muito diferente. O caráter desse vinho é muito diferente. Esse vinho representa a vida que nós recebemos em Cristo. Perceba os detalhes aqui nessa situação, irmãos. Leia o primeiro versículo. Olha como é que João deixou registrado alguns detalhes. O verso 1 diz assim: ao terceiro dia. Não sei quantos dias durou essa festa aqui, mas João deixou registrado que foi ao terceiro dia. Em 1 Coríntios 15:4 diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Senhor. Essa vida é a vida ressurreta de Cristo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe, essa vida vitoriosa. Esse vinho é dado ao terceiro dia. E veja que interessante o que aconteceu com esse rapaz que cuidava da festa. Imagina a situação, irmãos, que alguém de nós aqui, o Alan, por exemplo, foi convidado para organizar um casamento. E ele cuidou de tudo. E aí nesse casamento, vamos dizer que nesse casamento pode tomar o vinho nela. Aí o Alan faz o planejamento lá, tá rolando uma festa de 7 dias de casamento. Chega no terceiro, acabou o vinho. Naquela época ali era casamento sem vinho, podia ir para casa. Aquele rapaz que estava organizando a festa, ele devia estar bem envergonhado, certo? Bem constrangido, bem... Não sei o que ia acontecer com ele. O que o noivo ia fazer com ele. Estava debaixo de vergonha. Essa vida, esse vinho, tirou a vergonha daquele homem. Essa vida tira a nossa vergonha. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe essa vida, vive uma vida não mais debaixo de vergonha, de fracasso. Irmãos, os discípulos estavam olhando para isso. Todos eles não conseguiram experimentar na vida deles aquilo naquele momento. Eles conseguiram experimentar a realidade dessa vida quando o Senhor ressuscitou e depois do Pentecostes eles receberam o Espírito. E eles começaram a experimentar dessa vida. E aquilo se tornou realidade na vida deles. As pessoas podiam olhar para os cristãos, aqueles que recebiam o Senhor Jesus, e falar: esses são diferentes. Se a gente lê o livro de Atos, nós percebemos isso claramente. As pessoas tinham receio
Os irmãos se reuniam num lugar lá perto do templo. Os irmãos achavam super legais, admiravam aqueles irmãos. Olha que vinho, olha que vida esses irmãos têm. Mas é bom a gente nem chegar muito perto. Sei lá o que vai acontecer se a gente se aproximar dessas pessoas. Eles são diferentes. Quem faz essa diferença é essa vida que nós temos no Senhor. E a palavra diz que nós somos colocados nessa vida. Nós vemos essa expressão no Novo Testamento várias vezes. Nós estamos em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas ao nosso redor têm comentado, têm visto diferença na nossa vida? Eles têm provado e falado, é muito parecido com aquele que eu tomo lá em casa? Eles têm olhado para a nossa vida na segunda-feira, como a gente conversou ontem na reunião, e tem visto aqui tem algo muito diferente. A palavra diz, quem tem o Filho tem a vida. E essa vida, ela é diferente. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando olhamos essa expressão vida aqui no Evangelho, estamos falando da própria pessoa do Senhor Jesus. Queria avançar mais um pouquinho para a gente ver um outro sinal, está aqui registrado no capítulo 4. Verso 45. Interessante também esse sinal que João deixou registrado. Diz assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na festa, porque também eles tinham ido à festa. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde convertera água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Estava em Jerusalém, e o filho estava enfermo em Cafarnaum. Esse, quando ouviu que Jesus chegara da Galileia para a Judéia, foi para o seu encontro, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vos virdes sinais e milagres, não creiais de nenhum modo. Disse-lhe o oficial do rei, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, seus servos saíram ao seu encontro, lhe deram notícias dizendo, teu filho vive. Então ele perguntou a que hora começara a melhorar. Eles disseram, a febre deixou ontem às 7 horas. O pai, pois, compreendeu que era aquela hora, a mesma que Jesus lhe disse, teu filho vive. Ele creu, e toda a sua família. E este foi o segundo sinal que Jesus fez quando ia da Judéia para a Galileia. Aqui temos o segundo registro. Esse segundo sinal que João usa, ou que o Senhor Jesus usou para se revelar como Filho de Deus. Para revelar essa vida que Ele veio trazer a nós. E aqui o detalhe está no verso 52. Então ele lhes perguntou a que hora começara a melhorar. A gente pode olhar para essas coisas, irmãos, e falar assim, nossa, mas isso é muito básico. Isso aí teve um irmãozinho em 1972, quando eu me converti, que ele tinha uma apostilinha e me falou isso. Mas, irmãos, é muito diferente de ter isso revelado no nosso coração. Essa vida que o Senhor Jesus veio trazer a nós, ela não depende do tempo, nem da distância,
De nada. O Senhor Jesus orou para aquele filho daquele oficial do rei. E o filho dele estava, sei lá quantos quilômetros dali. Diz que ele viajou depois até chegar onde ele morava, em Cafarnaum. E a hora que ele chegou lá, ele falou: que hora que o menino melhorou? Naquela hora, aquele dia anterior, que o Senhor tinha orado. Essa vida, ela é eterna. Ela não tem começo, ela não tem fim. Porque essa vida é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é onipresente. Ele está aqui, está com o nosso irmão na China, está com o nosso irmão na Argentina. É por causa disso que nós podemos ir no nosso quarto e orar, e o Senhor Jesus operar lá no Paquistão, quando estamos orando. Você já parou para pensar nisso? Essa é a vida de Deus. Não depende de espaço, não depende de tempo. E aquele irmão que está lá no Japão pode orar pela nossa vida aqui e nós recebemos a visitação do Senhor. Essa é a vida que o Senhor Jesus veio trazer. Ele mesmo. E nós fomos introduzidos no Senhor Jesus. A palavra vai deixar registrado aqui, nosso irmão Paulo escreveu isso de várias formas. Mas que nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou do Cristo de Deus. Então essa vida de Cristo está em todos aqueles que o receberam. Por isso podemos orar. Por isso Ele pode estar em todo lugar. Porque Ele é assim. Essa é a vida dele. Vocês devem se lembrar daquele fato que está registrado em Atos, quando Cornélio orava numa cidade. Ele era um homem temente a Deus, ele orava, e ele recebeu uma visão. E Pedro estava na casa de Simão Curtidor, uma outra cidade, orando, e o Senhor visitou ele e falou: olha, vai chegar uns rapazes aí, você vai fazer sua mala e você vai lá na casa do Cornélio. Ele a princípio estranhou, porque o Senhor deu uma visão estranha lá de uns bichos, num lençol, mas ele foi. Um numa cidade, um em outra. O Senhor não faz diferença nenhuma. Vocês vão se lembrar aquela situação em Corinto, onde tinha aquele rapaz que cometeu um pecado muito grave, sua madrasta. Paulo, quando vai repreender os irmãos ali, ele fala: eu não estou aí fisicamente, mas no espírito eu estou aí. Nós podemos ter comunhão com irmãos. Já parou para pensar nisso? Nós podemos ter comunhão, porque nós estamos na mesma comunhão do Pai e do Filho. Mesmo eu estando não podendo ir todo dia na casa dos céus, nós temos comunhão no Filho e no Pai, porque nós temos a mesma vida. Podemos chorar pelos irmãos, podemos nos alegrar pelos nossos irmãos, sem estarmos fisicamente do mesmo lado. Essa é a vida eterna de Deus em nós. Precioso esse irmãos. Queria avançar mais um pouquinho no capítulo 5. Estamos aí próximo ao final desse paralítico no tanque. Vamos ler o verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há nessa cidade, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que estavam esperando o movimento da água, porque um anjo descia de tempo em tempo o tanque e agitava a água.
primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem que há 38 anos estava enfermo. Quando Jesus o viu deitado e soube que estava há muito tempo assim, disse: "Queres ficar são?" Respondeu o enfermo: "Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água agita. Depois, quando eu vou, outro desce na frente de mim." Então disse Jesus: "Levanta-te, toma tua maca e anda." Imediatamente aquele homem ficou curado, tomou a maca e pôs-se a andar, e era aquele dia sábado. Por isso disseram os judeus que estavam ali: "Hoje é sábado, e não é lícito carregar a maca." Ele lhe respondeu: "O que me curou? Ele mesmo me disse: toma tua maca e anda." E eles lhe perguntaram: "Quem é o homem que te disse: toma tua maca e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se afastara do povo que estava naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olha, já estás curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Terceiro sinal que João deixou registrado. Interessante a gente perceber aqui nesse capítulo o contexto desse milagre, né? Se você olhar no verso 1, eles estavam em Jerusalém. Os dois primeiros sinais foram naquela cidade de Caná. Agora já estavam em Jerusalém. Eles estavam numa festa, pelo contexto aqui era Páscoa, a festa mais importante para os judeus. Os irmãos que estudam essas festas judaicas e tal, o judeu podia faltar de qualquer outra festa. A Páscoa ele dava um jeito de aparecer, porque era sagrada, assim, ele ia para a festa. E estava acontecendo essa festa. Era sábado, e você vê aqui mais no finalzinho aqui que a discussão é se era lícito ou não era lícito carregar a maca. Irmão, presta atenção, é um absurdo um negócio desse, né? Você vê o grau, né? Como é que esses judeus era fora do cabo, né? O rapazinho, 38 anos, no chão, aleijado, acabou de ser curado. A pergunta era: onde que eu pego a fila para ser curado também? Eles estavam discutindo: a maca pode carregar a maca hoje ou não? Olha o absurdo. Mas qual é esse absurdo? Eles estavam debaixo da lei, do legalismo. É um absurdo que Paulo chama de escravidão da lei. E é esse contexto aqui que o Senhor Jesus está se revelando como pessoa, como a vida. Alguns detalhes desse coxo. Ele estava numa maca, caminha fininha, deitado no chão, muito perto da terra. Presta atenção nos detalhes desse sinal. Ele estava numa maca, muito perto da terra. Escravo da terra, escravo da própria maca. E era interessante que fazia 38 anos, não sei qual era a frequência que o anjo vinha agitar a água, mas há 38 anos ele via aquela esperança de ser curado, ele dava um jeito de, sei lá como é que ele saía gatinhando, arrastando, ele chegava lá, não deu. E voltava para a maca, deitava para a maca dele. Preso naquela maca, escravo daquela maca. A maca que era para ser um lugar para ele descansar, virou escravidão. Ele tentava se libertar daquilo e voltava para aquilo mesmo. Aquela maca sinalizava para a lei. O que você lembra disso, irmãos? Você consegue lembrar de Romanos, Paulo falando sobre isso? Vamos dar uma abridinha lá em Romanos 7. Como é que funciona essa escravidão? Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero ser livre dessa marca. Eu me esforço ao máximo, mas eu volto para o mesmo lugar. Eu continuo fazendo o mal que eu não quero. O verso 24, Paulo fecha esse capítulo triste, né? Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. Ele responde no próximo versículo aqui: graças a Deus por meio de Jesus Cristo,
nosso Senhor. O mesmo Jesus Cristo apareceu ali para esse coxo e libertou ele daquela maca. Jesus falou: levanta, toma a sua maca e anda. Perceba que o judeu estava invocado com a maca, porque a maca, naquele contexto ali, simbolizava a lei, a escravidão da lei, porque ela disse que pouco importava se o rapaz tinha sido sarado, eles queriam saber da maca, que a maca ali simbolizava a lei, escravo da terra. Quantos anos esse cidadão estava aqui preso nesse negócio, nessa doença? 38 anos. O que você lembra com 38 anos nas Escrituras? Esse foi o tempo que aquela primeira geração que saiu do Egito levou para caírem todos prostrados no deserto. Debaixo da lei. Morreram todos. Irmãos, tinha tanto coxo ali, não tinha? Diz que tinha um monte de enfermo. O Senhor Jesus pegou aquele que tinha 38 anos. Porque aquilo era um sinal para falar dele. Paulo fala que nós fomos libertos da escravidão da lei. Em Gálatas 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Esse sinal era para mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Paulo está falando aqui que aquele que crê no Filho recebe o Espírito de adoção, se torna filho e pode clamar: Abba, Pai. A lei não torna ninguém perfeito. O legalismo não torna ninguém perfeito. Mas essa vida que foi nos dada, ela é capaz de cumprir a vontade do Pai. No discipulado do Senhor Jesus, o Senhor veio mudar, não o que eles sabiam, mas o Senhor veio mudar o interior dos seus discípulos. Essa é a vida do Senhor Jesus. Esse homem aqui era incapaz de sair dessa situação. Só um milagre podia tirar ele daquela situação. Foi assim que o Senhor fez. Queria ler mais um texto com os irmãos, está em Gálatas 5. Você se recorda aí olha os detalhes, é muito precioso você olhar para as Escrituras e ver como o Espírito Santo ele deixou registrado nas Escrituras detalhes muito preciosos. Em que cidade aconteceu esse sinal? Em Jerusalém, certo? Gálatas 5, 25. Eu anotei certo aqui? Anotei errado. Aqui. Gálatas 4, 25. Vocês vão se lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, eles tinham um grande problema lá. Eles começaram bem a caminhada, uma caminhada no Espírito, uma caminhada debaixo dessa vida,
e depois eles estavam voltando para o legalismo da lei. E Paulo fala assim: quem vos enfeitiçou, gatas? Insensatos. Começaram bem, agora estão voltando para o judaísmo, para a lei. E ele está explicando aqui, e ele chega nesse momento aqui no versículo 25, diz assim: ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, celestial, a qual é nossa mãe, é livre. Ele está explicando que aqueles que são filhos de Deus fazem parte, ou têm uma pátria celestial, que é a Jerusalém celestial, livre. E esse homem estava ali na Jerusalém terrena, que simbolizava a escravidão da lei. E o Senhor Jesus vem tirar ele, assim como o Senhor nos tirou. Essa vida nos torna livres, nos liberta da escravidão, do pecado e da lei, e nos traz para o seu descanso. Aquela maca não deu descanso para aquele coxo. A lei não deu descanso para ninguém. Ela só nos mostrou a nossa realidade. Essa palavra diz lá em Hebreus que o Senhor Jesus é o descanso de Deus. E nós fomos colocados nesse descanso. Essa é a vida que foi dispensada aos filhos. Uma vida que é capaz de agradar o coração de Deus. Que dá descanso ao coração de Deus. Não é porque a gente é bom, é porque foi depositada em nós a vida do seu próprio Filho. Os evangelhos dão testemunho do dia que o Senhor abriu os céus e disse: eis meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Esse mesmo Filho habita em nós. E é por isso que o Senhor pode se agradar. E quem tem essa alegria do Senhor, quem tem essa liberdade do Senhor, tem uma vida alegre no Senhor. Não há nenhuma explicação que mostra como Paulo podia estar preso no fim da sua vida, sozinho, que todos na Ásia tinham abandonado ele estava lá preso, não sei quantos anos, e ele estava feliz, confiante no Senhor. Paulo e Silas pregavam num lugar, diz que eles apanharam, prenderam eles num tronco. Você já passou por isso, irmão? No máximo, meu pai, quando era criança. E era bem leve. Acho que foi chinelo e vara, né, Daniel? Daniel não lembra dos detalhes. Mas eles pegaram no chicote e amarrado num tronco, presos. Imagina que delícia que estava o lombo. Mas ali dentro daqueles irmãos tinha essa vida. E eles cantavam. E a terra tremeu. Daniel, não esse Daniel. Daniel verdadeiro. Como é que nós podemos, irmãos, olhar para um texto que diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado? E a gente conseguir andar cabisbaixo nessa terra. Só se nós estivermos bem pertinho da terra. Com o nosso corpo deitado sobre a terra. Porque se a gente estiver contemplando o Senhor, apesar das dificuldades, nós vamos louvar o Senhor. Eu queria avançar um pouco mais, irmãos. O próximo sinal que tem aí é a multiplicação dos pães, no capítulo 6 de João. João 6. Os irmãos vão se lembrar, todo esse capítulo tem a multiplicação dos pães, depois mais esse capítulo tem 71 versículos, não vamos ver. Mas de uma forma bem breve, o Senhor toma ali aquela multidão que foi ouvir os seus ensinos. Ele já era bem conhecido nessa época aqui, ele já tinha seu ministério há alguns anos. Se nós olharmos aqui um pouco para frente, no verso 15, que depois que o Senhor multiplicou os pães, então aí o negócio ficou bom demais. Assim, queriam fazer do Senhor Jesus rei na hora, pode virar rei.
Pô, além dos milagres, ainda dá pão. É esse aí que nós queremos mesmo. Pode. Estavam entusiasmados, né, com aquele sinal que o Senhor Jesus fez. Mas eles não estavam entendendo nada do que o Senhor estava fazendo. Então o Senhor Jesus já era bem conhecido. E nós podemos ver aqui nesse capítulo 6, um pouco mais adiante, que além dos discípulos e além dessa multidão que estava ali, que foi alimentada pela multiplicação dos pães, tinham outros discípulos. No verso 66, depois que o Senhor Jesus vai dar a interpretação do que ele fez, que aquele pão que ele multiplicou representava ele mesmo, ele é o pão da vida. Lembra que ele está dando aula dele mesmo, ele está se mostrando. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão tão necessário, o pão de todo dia. E aí depois aqui, nos últimos versículos, ele vai falar que quem não comer dele, morre. E o que acontece? Os discípulos que estavam ali bem mais ou menos, eles vão embora. Desses então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Então, nesse sinal, o Senhor Jesus fez uma boa separação de quem estava andando com ele ou não. Mas mais do que isso, ele conseguiu provar o coração daquelas pessoas, e aqueles que estavam conseguindo, por revelação do Espírito, ver quem ele era, permaneceu. Porque se você vê aí no verso 67, Jesus falou que tinha que comer da sua carne, senão não ia ter parte com ele, que ele era necessário. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O Senhor Jesus faz uma pergunta para os discípulos, depois que aquele monte de discípulo foi embora. Vocês não querem ir embora também? O que Pedro responde? Senhor, para quem iremos? Tu tens, ou só tu tens, palavras de vida eterna. Quem viu o pão e comeu do pão e queria fazer Jesus rei, então não viu nada. Quem viu a bênção, quem viu o movimento, quem viu aquilo que estava acontecendo ali, quem estava ali junto, frequentando, participando, mas não viu o Filho como o pão que desceu do céu, foi embora. Porque Pedro falou assim, para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor é o pão. Sem o Senhor nós não vivemos. Não temos para onde ir. Para quem ir. Irmãos, quantas pessoas, para falarmos assim, já estiveram em grandes movimentos, congregando, fazendo, acontecendo. Era o pão multiplicando. Era o movimento. Mas por revelação não conheciam o Filho de Deus. Foram embora. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Irmãos, eu preciso ministrar aqui sobre a igreja de Corinto. Semana passada ouvimos um pouco sobre o povo no deserto. Por que eles sentiam saudade do Egito? Do pepino, da cebola? Porque aquele maná, aquele pão, não saciava a alma deles. Eles tinham a alma seca, porque eles não tinham prazer naquele pão. Mas por misericórdia, os discípulos estavam conseguindo ver pelo menos isso. E eles puderam permanecer. Eles não foram embora. Então, irmãos, como é necessário o Senhor abrir os nossos olhos para ver o Filho de Deus glorificado, como lemos hoje aqui, exaltado à direita de Deus,
aquele que vive, aquele que é o primeiro, aquele que é o último. Irmão, se nós não estivermos olhando para Ele, nós vamos embora, nós não vamos resistir. Porque enquanto tem movimento, enquanto tem pão, vai ter gente. Paulo ficou firme até o fim, ele dá testemunho em Gálatas 1, ele diz assim: aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Ele teve a revelação do Filho. Por causa disso que quando todos abandonaram, ele permaneceu firme. E o que nós vemos nesse sinal é que a vida do Senhor Jesus, ela é inesgotável. Ele é o pão. Esse pão cresce. Era 5 pães e 3 peixinhos. Tiago no verso 6 diz assim, verso 7, Senhor, mas nem que a gente tivesse quase 1 quilo de prata aqui para comprar em pão, não ia dar. Se fosse dar um pouquinho cada um, não ia dar. 1 quilo de prata para comprar só de pão e trazer aqui, não ia dar conta para dar um pouquinho cada um. Quando essa vida do Senhor Jesus vem, não é um pouquinho. Todo mundo comeu até se saciar. E sobrou 12 cestos. O Senhor Jesus mandou recolher tudo que sobrou e colocou nos cestos. Cada um levou um cestinho para casa. Para lembrar que a vida do Senhor era inesgotável. Na sequência, no verso 16, temos aí um próximo sinal de Jesus andando sobre as águas. Percebe que aqui no verso 15, né? Tentaram fazer ele rei depois da multiplicação e o Senhor se retira para o monte. A gente lê os outros evangelhos, em Mateus principalmente, fala que o Senhor Jesus, ele foi para o monte orar e ele constrangeu os discípulos a entrar no barco. Se você vê, está em Mateus 14, 22, diz que o Senhor subiu para orar no monte e constrangeu os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado do mar. Vamos ler aqui. Ao entardecer, verso 16, seus discípulos desceram para o mar, entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido, Jesus ainda não tinha chegado a eles. O mar se levantou com grande vento que soprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximaram-se do barco e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temas. Então eles o queriam recolher no barco, o qual logo chegou ao seu destino. Nos outros evangelhos nós temos um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Mas o Senhor Jesus, olha que interessante, né? Se revelando a eles. Ele vai para o monte orar e dá aquela empurrada para os discípulos entrarem no barco. Fala, vamos, pega o barco e vai lá do outro lado. E essa palavra constranger é a mesma que aparece quando o Senhor Jesus é tocado por aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Tinha uma multidão que apertava o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus percebe que saiu virtude, ele curou. E aí um dos discípulos fala: Senhor, mas o Senhor pergunta quem te tocou? Tem tanta gente te empurrando. Esse empurrando é o que Jesus fez com os discípulos ali. Empurrou eles, forçou eles. Vocês vão entrar no barco e vai lá do outro lado. E eu vou orar. Percebam, é um sinal. O Senhor está se revelando nesse evento. E se nós olharmos o Senhor Jesus orando no monte, no alto, intercedendo, o que nos vem à memória, irmãos? Quando nós lemos lá em Hebreus 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
O Salmo 68 diz assim: Tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 1:20 diz assim: ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Hebreus 7, quando fala do sumo sacerdócio do Senhor Jesus, fala assim: portanto também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus intercede pelos seus. Naquele sinal ali, ele estava representando aquilo que no futuro lhe seria dado. Toda essa autoridade nos céus e na terra, intercedendo pelos seus filhos. No alto, orando. E os discípulos? Foram empurrados para o mar. Que normalmente na Bíblia significa o mar. As nações, né, o mundo. Então os discípulos foram colocados naquele barquinho no mar. Que começou bem. E depois o mar começou a soprar forte e se agitar. Estavam quase para afundar, né? O mar é traiçoeiro. Esse mundo é agitado, é inseguro. Se nós ficarmos por nossa conta, nós vamos morrer, Senhor. Mas quem estava lá no monte orando? Senhor Jesus. Irmãos, nessa vida de Cristo, hoje para nós, o Senhor não nos tirou do mundo. O Senhor não nos tirou dos problemas. Mas diz que Ele intercede por nós. Ele estava talvez a quilômetros daquele barquinho no mar. Mas Ele sabia o que estava acontecendo naquele barquinho. Ele viu o que estava acontecendo naquele barquinho. E esse agitar do mar para tentar matar esses discípulos ali naquela situação, podemos ver isso até como uma força maligna tentando acabar com a vida daqueles ali. Mas o Senhor Jesus vem e Ele anda sobre o mar. Tudo debaixo dos seus pés. Depois Ele acalma o mar. E Ele entra no barquinho. Se aproxima daqueles que são seus. O Senhor, no seu discipulado com as nossas vidas, Ele vai nos empurrar o mar adiante. E tem hora que vai dar uns chacoalhos. Mas nós só vamos descobrir aquele que anda sobre as águas e aquele que acalma o mar, se nós estivermos no meio do mar. Lembra, o Senhor não forma ou não faz crescer essa vida em nós no quadro negro. Ele nos leva à experiência. Eles só descobriram, os discípulos só conseguiram descobrir, se nós vemos os relatos nos outros evangelhos, diz que eles creram no Senhor Jesus. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Eles só puderam compreender quem era esse aspecto de poder do Senhor Jesus, de autoridade, quando eles passaram pela situação. Se eles ficassem lá na terra, talvez nunca tivessem aprendido que Jesus tem poder para andar sobre as águas e acalmar. Os irmãos vão se lembrar daquela situação que aconteceu ali em Atos, por exemplo, né? Os irmãos estavam sendo perseguidos. E os irmãos se reúnem e falam: olha, Senhor, eles oram. As autoridades, não, o inimigo tem se levantado contra a tua igreja, contra o Senhor. Mas, Senhor, queremos permanecer nessa batalha. O mar está se agitando, mas
Nós vamos permanecer. Senhor, nos sustenta. Diz que tremeu ali também. Quando eles oraram assim. É a mesma vida. Em João 9, temos aí o penúltimo sinal. O Senhor Jesus cura um cego. Já até compartilhamos sobre isso um tempo atrás. Esse cego arruma uma maior confusão aqui, de novo, quando o Senhor cura ele. João 1,4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O motivo de toda essa confusão aqui com esse cego foi a luz do Senhor, foi a cura. Porque o Senhor curou esse cego aqui num sábado também, né? E foram interrogar os pais do cego, e os pais também ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. E os judeus questionando, e o Senhor Jesus aqui no final, a partir do 35, o Senhor se revela a esse homem. Muito interessante como é que foi a revelação do Senhor Jesus para esse cego. A primeira vez que perguntaram para o cego, quem te curou? Ele falou, foi um homem chamado Jesus. Depois continuou o interrogatório. Ele falou, mas quem que te curou, rapaz? O cego até fica um pouco zangado, que toda hora pergunta a mesma coisa. E ele vai falar assim, foi um profeta. No verso 35, depois que o cego que já tinha recuperado a visão sai, é expulso daquela situação, encontra o Senhor Jesus. Verso 35 diz assim, crês tu no Filho de Deus? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu, já tens o visto, e é aquele que vos fala. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Ele foi ganhando revelação do Senhor Jesus. Um homem, um profeta, o Filho de Deus. E ele foi curado da sua visão. Mas aquilo representava a cegueira que todo homem sem Cristo tem. Essa vida do Senhor Jesus nos abre os olhos. E é interessante, como a gente falou no começo, que os judeus chegaram e não creram no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz aqui no final, né? Que eles permaneciam no pecado. Porque eles se achavam que viam, mas eram cegos. E aquele que era cego, por crer no Filho de Deus, passou a ver. E não é ver coisas, é ver o Filho de Deus. E muito interessante, nessa vida que nós recebemos, também tem um aspecto negativo, vamos pensar assim, né? Que o Senhor transforma em positivo. Mas a partir do momento que aquele cego enxergou, todo mundo foi contra ele. Ele arrumou confusão com todo mundo. Até os pais falaram, já é meio velho, você pergunta para ele, não quero confusão com você não. O Senhor Jesus vai falar várias vezes do custo desse conflito que nós vamos ter com o mundo, com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa. O Senhor Jesus fala que a própria casa vai se levantar contra nós. A própria família que nós nascemos aqui hoje. Daquele que recebe dessa vida, ela vai gerar conflito. São dois homens, duas raças. Você que nasceu de novo em Cristo e aquele que continua no velho homem. E o último, irmãos, para a gente finalizar, está no capítulo 10.
partir do verso 40, diz respeito à ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus também estava muito próximo de ir à cruz, de enfrentar a morte. E diz que chegou ao conhecimento dele que Lázaro estava muito doente, seriamente, e ele deveria ir lá orar, fazer alguma coisa pela vida do Lázaro. Diz que ele permaneceu ali naquela cidade ainda por mais 2 dias. E aí o Lázaro morreu. Aí depois de 2 dias o Senhor decide ir lá visitar Lázaro. Os irmãos vão se lembrar que Marta e Maria, toda frustrada, vamos dizer assim, Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, teria sido tão diferente. Mas a aula, a revelação do Senhor Jesus, se nós olharmos aqui, o Senhor Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Essa era a aula. Esse era o aspecto da vida que ele queria mostrar para os seus. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro morto. Elas não entendem nada. Ficam talvez até decepcionadas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que pede para tirar a pedra. E é dito que, Senhor, já há 4 dias e cheira mal. Por que será que Jesus demorou 2 dias para ir lá? Foi ressuscitar Lázaro depois que ele já estava 4 dias morto, fedendo. Porque essa vida, essa pessoa, o Senhor Jesus, triunfa sobre a morte. Ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele não ficou agitado. Ele não ficou, tem que resolver isso. Ele ficou mais 2 dias, calmamente, andou como Senhor sobre a morte. E há 4 dias, tinha alguma chance daquele defunto morto há 4 dias fedendo ter tido alguma dessas doenças estranhas que o cara dá uma apagada e depois volta? Fedendo há 4 dias? Nada. Nenhuma chance. Todo mundo que estava ali falou: meu, nem mexe na pedra porque morreu mesmo. O Senhor Jesus queria mostrar que a morte é o fim. Não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito. É o fim. Todos ali viram que era o fim. Nessa aula do Senhor Jesus. Falou: agora eu vou me revelar a vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu venci a morte. Eu venço a morte. E o Senhor Jesus disse: sai daí, Lázaro, e vem para fora. E ele saiu de lá. Essa é a vida, irmãos, que nós somos introduzidos. Uma vida vitoriosa. Participamos da ressurreição do Senhor Jesus. Interessante que Paulo fala que nós morremos, né, com Cristo. Nosso eu morreu com Cristo. E agora Cristo vive em nós. Essa vida vive em nós. E é uma vida da ressurreição de Cristo. Você já parou para pensar que a vida que habita em você é eterna? Nós vamos morrer. Se o Senhor não voltar para nos arrebatar, essa carninha aqui vai morrer. Mas a vida que o Senhor trouxe em nós, não. Viveremos para sempre com Ele. Porque foi depositada em nós dessa vida vitoriosa. Apocalipse 1,18 diz assim: eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos.
Todos esses exemplos, irmãos, todos esses sinais, o Senhor Jesus usou para que essa vida fosse experimentada ou vista na experiência dos discípulos. Eles precisavam ter revelação dessa vida. Precisavam ter revelação do Senhor Jesus em todos esses aspectos. Para isso, o Senhor Jesus foi levando eles a experiências, a situações. Nós temos experimentado, irmãos, na nossa vida, na nossa carreira, dessas revelações. Você tem passado por situações que você tem olhado e falado: Senhor, o Senhor é pastor, o Senhor é pai, o Senhor é amigo, o Senhor é rei, o Senhor cura, o Senhor está acima disso, o Senhor está acima daquilo outro. Toda autoridade está dada ao Senhor. Isso não pode ser de boca, irmãos, tem que ser de experiência. É assim que o Senhor nos ensina. Queria ler 2 textos para a gente finalizar. Um está em Efésios 1:18. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do nosso entendimento, ou do nosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Essa é a oração de Paulo. Que esses irmãos em Efésios fossem iluminados, pudessem ver no seu coração a glória do chamamento. Somos igreja do Senhor, somos corpo do Senhor. E a vida do Senhor pelo Espírito habita em nós. E não é qualquer vida. É o próprio Senhor habitando em nós. E Filipenses, um pouco mais adiante, 3:8. Certamente também estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero inúteis para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que é a base da lei, senão a que é por meio da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, sobre a qual é a base da fé, a fim de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse era Paulo. Quero conhecê-lo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quero participar dos seus sofrimentos. Quero participar da sua morte. Mas quero participar também da ressurreição. Assim. Essa é a vida que foi nos dada. Nele estava a vida. E ela é a vida. E ela é a luz dos homens. Então, que possamos clamar ao Senhor para que Ele nos ensine. Para que Ele se revele a nós. Ontem na reunião, acho que foi o Daniel fez um comentário e eu fiquei pensando nisso. Estamos falando um pouco do povo ali no deserto, que saiu do Egito. Toda vez que o Senhor se revelava, o povo saía correndo. E pedia para Moisés ir lá conversar com Deus. Moisés, vai lá dar um jeito, o Senhor está meio irado. Moisés, vai lá ver, a gente está precisando disso. E eles nunca tiveram um relacionamento próximo com Deus. Sempre terceirizavam, sempre colocavam outras pessoas nesse relacionamento com Deus. E todos eles pereceram. Que seja a nossa oração, irmãos. E um desejo verdadeiro de conhecer o Senhor. De contemplar o Senhor. De ver quem é esse que nos chamou. Quem é esse que se deu por nós. Amém, irmãos?
Já estamos indo, irmãos. Queria deixar com vocês aqui algo que hoje à tarde eu estava meditando um pouco. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, no capítulo 4, versículo 5, que ele, né, e os que com ele andavam, não pregavam a si mesmo, ou, como ele diz aqui, a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nosso irmão Paulo, ele está dizendo, né? E ele recebeu isso, ele conheceu isso, ele experimentou isso. Que o poder de Deus, a vida de Deus, como nós acabamos de ouvir, aquela que transforma, que muda, não pode chegar até nós a não ser pela revelação de Jesus Cristo. E se você ler um pouquinho antes, Paulo vai dizer que esse conhecimento do Senhor Jesus, que é a manifestação da verdade, vem pela pregação do Evangelho. Hoje, queridos, existe no meio cristão uma centena de coisas que são repartidas, né, com o povo de Deus, com a intenção de ajudar o povo, de mudar a história do povo, de transformar o povo, de gerar santificação, enfim, de fazer com que a igreja do Senhor seja aquilo que está no coração de Deus para ela nesta terra. Mas o que nós temos visto é que isso não tem ocorrido. Porque nenhuma outra coisa que nós, como filhos de Deus, lançarmos mão ou considerarmos capaz de mudar a nossa vida, a não ser a revelação de Jesus, nenhuma outra coisa terá qualquer efeito verdadeiro sobre nós. Será sempre uma perca de tempo e uma tremenda frustração. Muitas coisas têm sido ditas, né, para ensinar o homem a ser bom marido, a mulher boa esposa, os filhos bons filhos, pais bons pais. Né? Nós, como servos do Senhor, como bons evangelistas, como bons e bons e bons, e a lista não termina nunca. Mas nada disso tem poder para mudar. Porque todo poder transformador vem da revelação de Jesus. Paulo disse, eu não falo, não prego, não anuncio outra coisa senão Jesus Cristo. Ponto. É o que nós acabamos de ouvir. E então ele vai dizer, foi Deus que disse, das trevas resplandecerá luz. Como esse milagre ocorreria? Como seríamos transformados? Como Deus alcançaria o seu propósito? Como Ele obteria o desejo do seu coração? Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, ou em nosso coração. Iluminando, ou trazendo iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se o Senhor Jesus, por obra do Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho, que é a manifestação da verdade, for revelado ao nosso espírito, a vida de Deus será abundante em nosso ser e nunca mais seremos os mesmos homens. Não tem outro caminho, irmão.
Não é necessário outro caminho. Deus só tem este caminho. E essa é uma obra que só Deus faz. E glórias a Ele por isso, porque Ele faz. Paulo ainda disse: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O povo nascido de Cristo é uma nova criação. E só esse povo tem mente para entender Deus. O resto é morto. Pode ser bonito, pode ser interessante, pode ajuntar multidões, mas é morto. Mas quando Ele mesmo resplandece, e resplandece naqueles que nasceram dele e para aqueles que nasceram deles, tudo é transformado. Que o Senhor nos ajude nisso. Amém, queridos? O Senhor não vai andar sobre o mar na sua frente hoje. Ele nem vai mais multiplicar pães. Ele nem mais vai fazer aqueles sinais que Ele fez do lado de fora, do lado exterior. Mas Ele vai brilhar no teu coração. Ele vai se mostrar dentro de você, por obra do Espírito de Deus. E você verá a glória de Deus na face do Senhor Jesus. É disso que precisamos. Foi isso que o Senhor nos deu na sua graça. Quem gostaria de abrir a porta dessa casa, na próxima sexta, a gente pudesse encontrar e buscar o Senhor? 30 segundos aí para alguém se aproximar. Então nós vamos, se o Senhor permitir, na próxima sexta, às 8 horas, na casa desses irmãos. Deus abençoe a todos.